Olá pessoal, estamos no Congresso Online Advocacia Sem Fronteiras. Eu sou Adnilson Hipólito, professor e consultor especialista em gestão de escritórios de advocacia. Sou coordenador da pós-graduação de Planejamento e Gestão de Escritórios de Advocacia na ESA Goiânia. Vamos falar hoje sobre o tema Gestão Financeira como Crescimento na Advocacia. Um tema tão importante e tão relevante para a vida do escritório, sobretudo para o futuro da advocacia. Todos nós sabemos que as finanças ela é um ponto importante no planejamento do escritório de advocacia, no planejamento da vida de qualquer um de nós. Então, iremos discorrer aí um pouco sobre os procedimentos financeiros, os controles financeiros, os indicadores financeiros, o perfil desse sócio gestor, desse advogado gestor, do que ele precisa fazer, do que ele precisa ter entendimento, de qual é a necessidade desse advogado, desse gestor, enquanto cuidando e tocando e lidando com as finanças do escritório. As finanças de um escritório de advocacia, ela reflete a operação, o resultado da operação e de como se conduz os negócios dentro do escritório. É importante termos em mente que a condução vai levar a um resultado e esse resultado ele será refletido pelos números. Isso é finanças. Agora, temos que ter a consciência que conhecer os números, conhecer os indicadores e saber o que eles estão nos dizendo, o que eles representam na vida do escritório, essa é a diferença entre apenas você registrar o contas a pagar, o contas a receber e fazer uma conciliação bancária, de fazer um orçamento, de fazer um planejamento financeiro, de estabelecer metas financeiras, de definir indicadores sobre centros de custo, sobre relatórios financeiros, sobretudo tomar decisões em cima desses indicadores e em cima desses resultados, porque quando você tem informação e quando você tem dado e informação de qualidade, você tem uma capacidade maior de tomar decisões no seu escritório de advocacia. E esses números, sob o ponto de vista das finanças, eles são indicadores, indiretamente falando, para outros setores, como por exemplo o marketing, a carteira de clientes, a expansão do próprio escritório nas áreas do direito, a abertura de novas filiais, uma fusão de um escritório entre escritórios de advocacia. Você tem condição muito mais segura e confiável de tomar decisões em cima de números. Bom, Peter Drucker já dizia, né? Se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Ou seja, não posso inovar, não posso olhar para o futuro e querer continuar fazendo algo velho, algo de 5, 10, 15 anos atrás, ou a maneira que eu conduzia as minhas finanças. E ele também diz que os resultados são obtidos através da exploração de oportunidades, não pela solução de problemas. Ou seja, não posso mais ter um trabalho, ou um dia a dia, ou uma rotina de apagar incêndios, de ficar concentrando energia ou gastando energia em cima de problemas ou de pequenos problemas. Óbvio que os problemas precisam ser resolvidos, mas a inteligência financeira está em encontrar soluções, explorar oportunidades e encontrar soluções em cima de relatórios, baseado em números. Por isso, a advocacia, os escritórios, os advogados, os gestores legais, cada vez mais buscando
o dado, a informação de qualidade, buscando refinar a sua gestão financeira, ainda que pequeno, e aqui eu estou falando para escritórios pequenos, às vezes também para advogados autônomos, assim como para escritórios maiores. O importante é termos a consciência de que é necessário conhecermos números maiores no sentido de qualidade de informação numérica melhor e extrairmos alguns indicadores, ainda que seja 1, 2, 3 indicadores, mas que vá fazer sucesso, que vá fazer traduzir para você uma realidade do teu negócio e te trazer sucesso, tá? Então, essa é uma questão que deve ser pontuada. Eu queria, antes de entrar nas finanças, trazer um pouco de informação do que é um gestor financeiro, do que é um gestor de escritório, porque olhar as finanças do escritório ou da sociedade, ou de você, advogado autônomo, começando a se estruturar, começando a evoluir, né? Ou você que está aí entrando numa fusão e constituindo uma nova sociedade, trazer essa informação antes de nós entrarmos um pouquinho nas finanças, que basicamente é o nosso tema aqui. É muito importante que o gestor, que você que conduz o escritório, às vezes como um todo, ou em parte, ou somente na gestão financeira, conhecer o escritório como um todo. Conhecer o teu ambiente de negócio como um todo. Isso vai te dar base, conhecimento, para que você possa desenvolver um planejamento, um orçamento, para que você possa realmente saber como lidar com o resultado de caixa, o resultado de lucro, o seu capital de giro, o investimento que você precisa fazer, o reinvestimento que talvez você precisa fazer. Empreender na advocacia é assumir riscos. E risco é uma questão inerente a todo negócio. Então, você assume riscos, ainda mais num cenário da advocacia como vivemos hoje, com praticamente 1.200.000 advogados no Brasil. São muitos escritórios de advocacia inscritos na ordem. Temos aí uma enxurrada de jovens advogados chegando, então é necessário que saibamos ter esse controle e saber assumir esses riscos. É importante também que você tenha um pensamento estratégico, tá? Que você tenha uma ação estratégica e que você tenha uma influência estratégica. É importante também que você busque a competência da liderança. Se informe, se capacite, conheça um pouco das técnicas de liderança, para que você tenha uma liderança sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista na posição de gestor ou gestora que você vem assumir no escritório, na sua sociedade, enfim. A gestão começa com um bom gestor, tá? Então é importante nós termos isso em mente. Eu sempre tenho dito que a conscientização e o processo de mudança de cultura, ele é fundamental, é a base. É ele que vai dar a estrutura, o alicerce para o futuro do seu escritório, para o futuro da sua advocacia, para o seu futuro como advogado. O que te trouxe até aqui, como você caminhou os últimos anos e o que você conquistou até aqui, não é garantia para você caminhar os próximos anos e para você conquistar novas coisas no futuro. Por isso a inovação, por isso a reinvenção, por isso buscar conhecer como fazer um planejamento financeiro, como fazer um orçamento, como estabelecer metas para o crescimento. Então são 8 pontos, tá? Que um bom gestor deve conhecer. Ele precisa se fazer a pergunta: o que precisa ser feito no escritório?
dentro desse contexto da gestão financeira. O que é correto para o escritório? Você, como gestor, deve elaborar planos de ação. Você deve se responsabilizar pelas suas decisões. E isso se faz, a cada ponto desse, se faz justificar ainda mais a importância de conhecer a gestão. Você deve se concentrar nas oportunidades e não nos problemas, como eu já havia dito aqui. Conduzir reuniões produtivas, trazer apresentações e resultados que possam ser base para a tomada de decisões nessas reuniões, ainda que em pouco tempo ou em um número reduzido de pessoas, mas reuniões produtivas, e sempre se referir à terceira pessoa do plural, nós, e nunca a primeira pessoa do singular, eu. Sempre nós. Então são 8 pontos importantes para a gestão. Sempre fazer um diagnóstico, procurar fazer um diagnóstico do escritório. O período você estabelece o que é melhor para você ou para o seu escritório, mas um diagnóstico da estrutura do escritório, da organização, do modelo de organização do escritório, do sistema normativo do escritório, as normas, as regras, da avaliação dos fluxos, workflows, procedimentos e atividades dos setores do escritório, da necessidade de melhorias e de definições das funções de cargos, de liderança, departamentos, enfim, do aprimoramento nas definições dos cargos dessas pessoas e das funções dessas pessoas e da autonomia das atribuições, tá? Dessas pessoas, evitando retrabalho e tarefas que não precisariam ser feitas, enfim, e que ocasionam o retrabalho. Tudo isso deve ser olhado por você, gestor, gestora, a fim de que lá no resultado, lá nas finanças, produza menos custo, produza maior faturamento, naquela rubrica ou nessa rubrica, que você possa movimentar o teu relatório financeiro de acordo com a estrutura, de acordo com os recursos disponíveis do escritório e que assim você possa opinar, que você possa sugerir, que você possa auxiliar na decisão da estratégia, do planejamento, da expansão, do crescimento do escritório anualmente, com base nas finanças. Faça um planejamento. Esse planejamento, e aí você tem o planejamento estratégico, o planejamento geral do escritório e as finanças, a condição financeira, ele é uma etapa do planejamento e ele envolve o planejamento como um todo. Então, uma etapa inicial, que é o diagnóstico, mais os objetivos estratégicos, as estratégias e metas, que é a etapa número 2. Na etapa número 3, monte planos de ação, e você pode definir fases, departamentos dentro do planejamento, essa é uma base sequencial. Numa quarta etapa, a implementação desses planos de ação, e na quinta e última etapa, você fazer a manutenção e o controle dessa implantação, e esse controle, essa manutenção, você vai olhar os indicadores e acompanhar esses indicadores e saber qual é o retorno que está tendo ou se não está tendo nenhum retorno, e aí partir para um novo planejamento com base no financeiro do escritório. Algumas ferramentas que você pode utilizar, que são muito boas e que são muito usuais no escritório de pequeno porte, de médio porte e de grande porte, e que são já comprovadas no mercado. Você deve definir um organograma do escritório que traduz a hierarquia, né? Então você faz uma leitura da hierarquia do escritório e de como ele está organizado. É um organograma
por departamento, seja jurídico, de TI, administrativo, financeiro, se o escritório tem contabilidade interna, se o escritório tem auditoria interna, se o escritório tem controladoria interna, se o escritório tem conselho de sócios ou conselho deliberativo, enfim, você deve olhar isso como um todo para a tomada de decisões. Monte um plano de negócios ou um business plan que te ajuda também a tomar decisões em determinados pontos, em determinadas situações. Você pode montar um business plan, por exemplo, de um projeto, de uma nova área, de um novo setor, de um novo segmento. A metodologia 5W2H, o que, porquê, quem, como, quanto, quando e onde. Muito utilizada por grandes escritórios, por grandes empresas, muito funcional, que gera muito resultado positivo no que tange a metodologia dessa ferramenta. Também o PDCA, também muito utilizado, extremamente utilizado, ainda mais por empresas norte-americanas, inglesas e europeias. E muitos escritórios de advocacia aqui no Brasil utilizam o PDCA, uma metodologia simples, direta, rápida e que você consegue enxergar um resultado imediato, que é o Plan, Do, Check e Action. Você também pode utilizar o Canvas, é uma ferramenta que veio aí recentemente no mercado e tem trazido bons resultados no que tange à condução do controle do escritório de advocacia. Então, essa metodologia Canvas que você consegue ter num painel só todos os pontos estruturais do escritório que você define ali, e todas essas ferramentas que eu estou aqui dizendo você pode digitar no Google e buscar, que tem muita informação até para você fazer o down free dessas ferramentas. E por último o BSC, que é o Balanced Scorecard, que muita gente acha complexo, mas não é. Você pode traduzir isso de uma forma muito mais simples e entender como ela funciona a partir dos 4 prismas que ela traz, que é o aprendizado e crescimento, processos internos, clientes e financeiro. Só abrindo parênteses aqui, quem quiser maior informação ou ter acesso a algumas ferramentas dessas, é só me mandar um e-mail que eu posso enviar por e-mail para quem tiver interesse essas ferramentas e alguns modelos. A controladoria, também é importante que o gestor tenha noção de uma controladoria dentro do escritório de advocacia. A controladoria objetiva a gestão integrada de todos os resultados organizacionais, bem como a criação de indicadores, metas e objetivos de desempenho para avaliação e desenvolvimento das competências dos recursos humanos e dos processos operacionais, aumento da produtividade, rentabilidade dos serviços prestados e organização da sociedade para um crescimento sustentável. A controladoria tem esse objetivo da integração desses processos que são importantes o gestor ter ideia. Bom, e aí o perfil de um controller se resume aí a controle de recursos, competência e habilidade técnica, concentração e conhecimento e atuação direcionada. Trazendo um pouquinho, alguns pontos do perfil de um controller que vocês obviamente estão interessados em conhecer, um controller deve ter visão criativa e inovadora, dinamismo, liderança, habilidades interpessoais e proatividade, senso crítico, investigativo, organizador e empreendedor, participação e influência nas decisões organizacionais. É muito importante a influência. Atuação flexível, ágil e com foco em resultados. Olha, atuação flexível e ágil e com foco em resultados.
visão de expectativa e oportunidades, inteligência empresarial. Eu bato muito nessa tecla porque o gestor financeiro, ele não pode realmente só olhar as finanças, os números. Ele tem que conhecer o todo, o contexto do escritório. Ele tem que saber o motivo da existência do escritório, a missão do escritório, a visão do escritório. É assim que se reflete uma boa gestão financeira, com qualidade, com número, com resultado, com indicador, com informação de qualidade para tomada de decisão, de crescimento. Por isso que o tema da nossa palestra é gestão financeira como crescimento na advocacia. Não é simplesmente fazer os inputs de contas a pagar e contas a receber. Não, é muito mais que isso. É você entender o escritório para que você possa fazer uma boa gestão financeira. Bom, alguns indicadores de desempenho, tá? Indicadores de desempenho técnicos. Eles estão atrelados ao conhecimento técnico e ao desenvolvimento de atividades. Mensuram o nível de conhecimento, aperfeiçoamento e desenvolvimento do profissional. Então, esse é um tipo de indicador. O indicador de performance, voltados a resultados e ao cumprimento de metas desenvolvidas para análise da eficiência dos processos operacionais e dos colaboradores envolvidos nos processos. E os indicadores comportamentais, relacionados às competências essenciais, condutas e comportamentos atrelados à realização da tarefa. Ok? Então, um pouquinho de informação sobre esses três tipos de indicadores. O técnico, o de performance e o comportamental, para você refletir que tipo de profissional você é, ou que você pode se capacitar, o que você pode melhorar em razão do planejamento geral, enfim, do contexto da tua realidade aí no escritório ou da sua advocacia, ok? Alguns exemplos de indicadores que nós podemos citar aqui contrato por hora versus dia por operadora, no caso daqueles escritórios que fazem recuperação de crédito, tempo médio de negociação, quantidade de chamadas não atendidas, quantidade de chamadas de devedores versus contratos não localizados, número de taxa de conversão, percentual mensal de negociação de base de contratos, percentual de contratos ajuizados por operadora. Essa operadora é aquela pessoa que está fazendo ali o contato com o devedor e qual é o desempenho dela, enfim, percentual de êxitos em processos, eficiência no encerramento de ações por acordo. Então, são alguns indicadores. Alguns erros fatais que gestores, líderes não podem cometer. O primeiro erro é não assumir o papel de líder. Queira ou não queira, você precisa ser um líder. Você não vai ser um líder amanhã, se você não é um líder, se você não tem competência de líder. Mas é necessário que você busque as técnicas e o conhecimento básico da liderança. Porque você precisa fazer apresentações, você precisa tomar decisões, você precisa ter as rédeas das finanças e a condução da sua função, da pasta que você assume, da responsabilidade que você tem financeira dentro do escritório. Você não imagina a quantidade de gerentes que simplesmente não gerenciam. A maior parte deles apenas administra relatórios, checa planilhas no computador. O segundo erro é não ter um projeto claro, bem definido. Você quer ganhar mercado, aumentar receita ou apostar num produto. Tem gente que muda de plano o tempo todo. Aí não dá tempo de os resultados aparecerem. O terceiro erro é não ter uma equipe competente e comprometida. Você tem que saber atrair e agregar os melhores
e agradar, desculpe, os melhores colaboradores. O quarto erro é não acompanhar o trabalho de sua equipe. Uma coisa é delegar o que você precisa fazer. Outra é delargar, passar o trabalho e esquecer. As pessoas precisam saber que você está cuidando do seu trabalho, que você está cuidando da gestão financeira. Você precisa se reunir com os sócios, você precisa se reunir com os seus parceiros de trabalho, você precisa apresentar os resultados, você precisa ter um nível de organização que gere segurança, que gere confiança, que dê base para os sócios, para os donos do escritório, enfim, eu não sei qual é a tua situação, para que se possa tomar decisões pautadas em números consistentes. A gestão financeira passa pela precificação, preço de vendas, pela administração do capital de giro, pelo nível e gestão de faturamento, observar o faturamento do escritório, pela estrutura de custos, custo alto, custo baixo, margem de custo, pelo fluxo de caixa, que é o resultado financeiro, pelo lucro, que é o resultado da operação, que são coisas diferentes, eu vou explicar aqui daqui a pouco, pelo planejamento de fundos, que são os fundos de reserva, etc., e por investimentos e reinvestimentos. Então são alguns pontos que são importantes e são relevantes para uma boa condução da gestão financeira do seu escritório. Sinteticamente falando, um organograma do Departamento de Gestão Financeira, ele se resume que, pela minha visão, e eu gostaria de passar para vocês, é o básico. Ele deve ter ali um braço de cobrança, cobrança de honorários, cobrança de reembolsos, cobrança de inadimplentes, a cobrança de outras receitas. Então, definir um modelo de cobrança rigoroso, conhecer técnicas de cobrança, porque isso é muito importante para aqueles escritórios que trabalham no contencioso, com consultoria, escritórios empresariais, escritórios pessoa física, os trabalhistas, os previdenciários, os escritórios que trabalham com indenizações, definir qual é o melhor modelo de cobrança segundo o perfil da sua carteira de clientes, do modelo da sua advocacia. É fundamental definir um critério, um modelo de cobrança. Os pagamentos, que são as contas a pagar, e os repasses a parceiros, levar isso bem controlado, na ponta do lápis. Os controles, que aí é ter um controle de fluxo de caixa, de um demonstrativo de resultados e fazer a sua conciliação bancária para que você possa ter uma boa administração do seu capital de giro. Um planejamento, que são os orçamentos, os indicadores, a definição de indicadores, e se você tiver a condição de estabelecer algum tipo de cenário, estabeleça, porque trabalhar com o futuro, ter cenários, fazer previsões, fazer provisões, identificar gaps ou possíveis acontecimentos ou possíveis fatos futuros é muito importante. Nós temos que transformar a nossa cultura, eu volto a dizer, é uma transformação de cultura, ou seja, ter uma cultura mais preventiva, mais consultiva. Se você aplica esse trabalho para os seus clientes, juridicamente falando, aplique para você, financeiramente falando, internamente, no seu escritório, na condução da sua advocacia. Você vai melhorar muito o nível da sua gestão, da qualidade das suas finanças. E custos, trabalhando a redução, o controle, o corte, o orçamento, conhecendo toda a estrutura de custos do escritório, que
onde você possa realmente trabalhar de forma enxuta, de uma forma mais otimizada, mas para isso você precisa conhecer o nível de contratação de advogados, enfim, os gastos do escritório, uma série de coisas para você ter uma noção do controle de custos. Uma questão importante é saber diferenciar lucro de caixa. O fluxo de caixa te apresenta um resultado financeiro. Esse resultado financeiro ele é oriundo das entradas e saídas, das receitas e despesas ocorridas no mês, independente da sua competência, por exemplo, de receita, tá? E o lucro é o faturamento do escritório em relação às despesas e custos ocorridos no período, ou competência, tá? Ou seja, o faturamento, ele é a competência em relação aos custos ocorridos no mês. Fluxo de caixa, receitas versus despesas ocorridas no mês. Então, por exemplo, você pode ter uma receita que é um pagamento atrasado de 3 meses atrás, mas entrou no teu caixa no dia 10, é o teu caixa. Quando você vai para o demonstrativo, esse faturamento ele é daquele mês, daquela competência, não desse mês, tá? Exemplo, regime de competência e regime de caixa. Receita de honorários, um contrato, em dezembro de 80 mil, despesas de 28 mil, lucro de 52 mil. Regime de caixa, essa receita de 80 mil foram pagas em 4 parcelas de 20 mil. Então, competência, dezembro 80 mil, caixa, dezembro 20 mil, janeiro 20 mil, fevereiro 20 mil, março 20 mil. Ok? Esta é a diferença. Então, competência. Esse regime reconhece as receitas no momento da venda e as despesas no momento em que ocorrem. Caixa. Esse regime reconhece as receitas no momento em que são recebidas e as despesas no momento em que são pagas. É muito importante também você trabalhar com planejamento de reservas ou de fundos. Por exemplo, fundo de capital de giro para a manutenção do custo fixo e do custo variável. É o teu giro. Conhecer o teu capital de giro, conhecer a tua estrutura de custo, conhecer as suas rubricas, conhecer as margens de custo de cada rubrica, e esse fundo é um percentual da margem de contribuição do lucro ou do LOL, que é o lucro operacional líquido, ok? Fundo de investimento é um outro tipo de fundo, manutenção da operação e estrutura. Sempre o percentual do lucro operacional líquido. O que é o lucro operacional líquido? É o faturamento menos os custos variáveis, impostos, repasses, comissões. Depois, os custos fixos, despesas administrativas, bancárias, folha, etc. Aí você tem o LOL, que é o lucro operacional líquido. Então é um percentual desse LOL que você destina a esses fundos. Fundo de marketing jurídico, outro modelo de fundo para relacionamento de clientes, captação de clientes. Qual é o percentual padrão ou indicado
para cada fundo? Depende da tua realidade, da tua advocacia, do teu modelo de advocacia, depende da tua estrutura financeira que você tem aí no seu escritório. É muito difícil dizer se é 5%, se é 10%, se é 7%. Depende da tua estrutura financeira, da modelagem de resultado que você realiza e do planejamento que você quer fazer, que você pretende fazer. Então é uma análise, é um estudo, fazendo algumas projeções, montando alguns cenários, para que você possa refletir e chegar a esses percentuais para começar a formar um fundo, ou se você já tem alguma reserva, ou então iniciar uma fragmentação dessa reserva para montagem e modelagem de alguns fundos. O importante é poupar. De uma forma ou outra, o importante é poupar. E também as provisões, né? Que é provisões para bônus, para distribuição de lucros, para pagamento de tributos, parcelamento de tributos, encargos, taxas, enfim, até uma contingência trabalhista. É muito importante você pensar nisso. Como aumentar o faturamento do seu escritório? Uma pergunta muito interessante e que também é importante a gente refletir sobre ela. Aumentar o faturamento do escritório é muito simples nós dizermos captar novos clientes, né? Entrar novos contratos no escritório. Mas não é tão simples assim, todos nós sabemos. Então, de uma forma inteligente e estratégica, foca a expectativa do valor dos seus clientes, que você vai conseguir agregar valor. Quando você agrega valor, você consegue elevar o contrato ou o fechamento de novos contratos. Mapeamento da produtividade dos profissionais e inovação no atendimento ao cliente também agrega valor e potencializa o aumento de faturamento. O cross-selling, venda cruzada, áreas correlatas, tem muita coisa que pode se fazer na área civil, na área trabalhista, na área de quem atua com advocacia para pessoas físicas. Olha a tua carteira, veja o que os seus clientes necessitam. É uma empresa familiar? Existe um novo serviço jurídico, um novo projeto jurídico, solução jurídica que você pode oferecer? Porque a gente vê muito isso, as pessoas, os escritórios trabalhando focado em muitas coisas não conseguem parar, analisar, pensar, refletir, porque é nesse momento e é dessa forma que você vai encontrar novas soluções, que você vai aumentar o seu faturamento. Criar o conceito de fidelização junto aos seus clientes. Então busque uma estratégia de fidelização com os seus clientes. Se você já recebe várias indicações dos seus clientes, você vai passar a receber ainda mais indicações quando você fideliza o seu cliente. Desenvolver novas oportunidades de negócio que agregue valor aos seus clientes e aos negócios deles. Então você pode dizer assim, mas eu trabalho com pessoa física na área civil, na área trabalhista, na área previdenciária, mas esse cliente pessoa física, ele pode ser o dono de um açougue, de uma padaria, de uma confeitaria, o dono de um supermercado, o dono de uma loja num shopping, ele pode ser o dono de uma imobiliária, ele pode ser o dono de uma farmácia. Então ele tem um negócio. Então se você pensar dessa forma, você vai conseguir construir uma nova solução jurídica para o seu cliente pessoa física. Um projeto, enfim. Uma coisa importante que eu estou me lembrando agora aqui, que devo deixar registrado aqui, é que você precisa saber administrar o seu tempo. Porque é muito fácil também todos nós dizermos que não temos tempo, né?
para isso ou para aquilo. E todo mundo sabe que o tempo é corrido e é curto mesmo. Mas procure fatiar o seu tempo, procure organizar o seu tempo. E quando você dedica 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos do seu tempo durante o seu dia, e não precisa ser todos os dias, e também não precisa ser toda semana, mas o fato é que você precisa começar a dedicar tempo para pensar no seu escritório, né? E aqui a gente está falando de gestão financeira, como aumentar o faturamento, que vai vir muita solução, vai vir muita ideia, você vai conseguir absorver muita coisa. Faça um brainstorming com a sua equipe, chame seus sócios, seus parceiros, seus colegas de trabalho, se reúnam, comece a escrever, coloque num papel, construa ideias, pegue sugestões, escute o que as pessoas têm para te dizer, receba isso como construtivo e transforme tudo isso num grande plano de ação, de implementação, de renovação e de reinvenção. Eu tenho certeza que a sua vida, a sua advocacia vai mudar. Como reduzir custos? Você consegue reduzir em até 10% do teu custo quando você olha para soluções incrementais, gerais. Então, olha o plano de contas aí do teu escritório, da tua estrutura financeira. Se você tiver ela em sistema, talvez você tenha um sistema de gestão processual que tem um módulo financeiro. Então, se você não tem um plano de contas, monta, mas olha para esse plano de contas e revisa ele, né? Mensalmente, pelo menos. O valor de cada rubrica, a margem de cada rubrica, o que isso está impactando no custo, e começa a fazer cortes e reduções. Você consegue reduzir em até 20% quando você também busca soluções reformuladoras, que pode reorganizar as atividades. Isso significa reposicionar as pessoas em suas funções e atividades. Remanejamento de pessoas, de funções, de processos, aí entra o retrabalho. Então, esses processos podem existir retrabalho, tudo que é retrabalho tempo que vai para o lixo. Às vezes pessoas fazendo a mesma coisa 2, 3 vezes e você não está vendo, não está sabendo. Então, tempo que vai gasto, tempo que vai para o lixo, isso é custo, o famoso custo oculto. E você consegue reduzir até 30% também quando você começa a buscar novas ideias que abranjam todos os departamentos do escritório. Então, se você tem alguma campanha, algum projeto, algum programa que o escritório está inserido, é o momento de abortar, é o momento de declinar, né? Porque às vezes esse projeto, essa campanha tem investimento. Então, às vezes você tem que dar um stand-by nesse tipo de investimento para poder enxugar a tua estrutura de custo e aí voltar com ele lá na frente. Ou em último caso, a demissão, né? Então, e aí você consegue atingir até níveis de 25%, 30% de redução na tua estrutura de custo. Isso é muito importante, é um trabalho que você tem que fazer, uma análise na tua estrutura, olhando essa questão da estrutura de custos. A questão da precificação, você deve olhar alguns pontos que são importantes no teu escritório. Eu sempre digo e sempre tenho falado sobre isso, que o advogado, quem presta serviço, os prestadores de serviço, e, portanto o advogado, ele não vende conhecimento. O conhecimento ele é meio, ele é insumo para quem presta serviço. Você tem que ter, quem presta serviço, se não tem conhecimento naquela matéria, não presta serviço algum. O que é que você vende? O que o advogado vende para o cliente? Você vende o seu tempo. Então você tem na tua prateleira aí, entre aspas, tempo para vender para o seu cliente. Então você precisa analisar o volume de processo por área ou por contrato, custo direto com os advogados, com os estagiários, com o jurídico, o custo direto com eles, qual é o teu custo fixo operacional,
quais são as horas disponíveis que existem por advogado. Então, se você tem classificação advogado geral, advogado júnior, pleno e sênior, advogado por área, advogado por contrato, quais são as horas disponíveis desses advogados, investimentos necessários, que tipo de investimento que o escritório faz, qual é o custo com investimento, o custo por processo, e são equações que você precisa desenhar para chegar a esses números, número de advogados e estagiários por contrato, por área, por departamento, para você mensurar custo do contrato, do departamento, do setor, qual é a margem de lucro que você necessita ou que você deseja, também qual é a tributação para aqueles escritórios que estão no lucro presumido e para os escritórios que estão enquadrados no Simples Nacional. Então, qual é a margem tributária de enquadramento fiscal, o índice de ajuste anual para cálculo de valor do honorário no tempo e tempo do processo. Quanto tempo esse processo vai durar? Um dia, tantas horas, tantos meses, tantos anos. Tem que trazer essa variável, esse elemento para o cálculo também da precificação, tá? E com essas variáveis, com esses elementos, você vai conseguir precificar aí numa linha para um cliente com perfil contencioso e um cliente com perfil consultivo e um cliente pessoa física. Obviamente que é muito complexo precificar. O que eu posso dizer assim de forma muito objetiva é que procure precificar pela estrutura do teu escritório, pela estrutura financeira que existe no seu escritório. Nunca precifique ou nunca tente precificar pelo mercado ou pelo que o teu cliente está disposto a pagar, porque aí sim você vai abrir uma grande margem para que o escritório financeiramente entre numa deficiência, tá? Porque às vezes a estrutura do teu escritório é maior do que o mercado te paga ou do que o teu cliente está disposto a pagar. Bom, dentro ainda de alguns indicadores de desempenho financeiro, então você pode trabalhar aí faturamento total, o cliente com maior faturamento, os clientes mais rentáveis, quais são os clientes rentáveis e os menos rentáveis. Você pode fazer montar um gráfico, estabelecer percentuais disso daí. Bom, indicadores assim bem objetivos e que são funcionais. Lucro líquido, ou seja, é o lucro líquido dividido pelo faturamento do escritório. Quanto maior ele for, melhor. A contribuição da área, contrato, faturamento da área, contrato, dividido pelo faturamento do escritório, quanto maior, melhor. Margem de custo, o custo operacional dividido pelo faturamento do escritório, quanto menor, melhor. Ponto de equilíbrio, é o custo fixo dividido pelo percentual da margem de contribuição, vezes 100. Então, o mínimo é o equilíbrio. Quanto maior a receita total, melhor. E o LOL, lucro operacional líquido, é o LOL dividido pelo faturamento do escritório, ou seja, quanto maior, melhor. São alguns indicadores importantes. Bom, e você pode trabalhar então, fazendo uma síntese, você pode desenvolver planilhas em Excel, e aí planilhas elaboradas. Se você não conhece muito de Excel, busque a ajuda de alguém que conhece Excel para que possa trabalhar planilhas dinâmicas, né? Tenha mais segurança e mais confiança. Sempre trabalhando os controles de fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, capital de giro, custos
demonstrativo de resultados, que é muito importante você conhecer a operação. Você tem que conhecer essas duas questões, o caixa e o resultado da operação do seu escritório. O período você vai estabelecendo e fragmentando. Um orçamento, que é o budget, faça um budget anual, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a projeção deles, do faturamento, dos custos, dos investimentos, das reservas, dos resultados. É importante você ter uma previsão do futuro, uma previsão de 2019, por exemplo. Você não pode deixar a coisa ir acontecendo e ver o que você vai fazendo. Esse é um grande erro. Então tenha uma espécie de previsão, monte um orçamento, defina metas, defina margens e olhe o histórico, monte esse orçamento pautado no histórico. Se você não tem histórico, então comece a montar o primeiro orçamento para você, daqui a 1 ano, ter o seu primeiro histórico, e aí você começa a entender melhor a sua advocacia numericamente falando. Cuide da sua precificação e saiba que cada fechamento de contrato você deve olhar realmente como precificar esse contrato, como trabalhar a rentabilidade desse contrato, porque ele é um contrato no meio de vários, né? Então é ele que vai gerar realmente a rentabilidade do seu escritório, é ele que vai proporcionar um aumento da distribuição de lucros, melhorar a qualidade financeira da sua advocacia, consequentemente a sua qualidade financeira, o modelo de distribuição de lucros aos associados, aos sócios, modelos de remuneração, bonificação. Então veja que um gestor financeiro, as finanças na advocacia não é uma coisa tão simples que infelizmente a maioria imagina, né? Não é fazer uma continha de mais e menos e olhar o resultado, se sobrou, se não sobrou. É infinitamente mais que isso. É trabalhar de uma forma inteligente as finanças do escritório. A nova lógica do sucesso é o seguinte: a maior garantia de sucesso dentro de um escritório de advocacia é você ter a visão de empresário. E sabe por que empresário e não empreendedor? Porque no Brasil, muita gente fala de empreendedorismo para se referir a alguém que lança impulsivamente um negócio próprio, sem fazer análise estratégica. Quem se posiciona como empresário, e eu tenho dito muito isso, o advogado ele precisa ser empresário, enquanto você, abrindo parênteses aqui, você é advogado, advogada, enquanto você atende o seu cliente, enquanto você peticiona, enquanto você produz um recurso, enquanto você faz uma sustentação oral, enquanto você faz uma audiência, enquanto você despacha com o juiz, enquanto você vai para uma reunião jurídica, enquanto você está estudando ou construindo uma tese jurídica, você está sendo advogado, advogada. Quando você olha para o teu escritório, quando você olha para a tua região, quando você olha para o mercado, quando você olha para os clientes, quando você olha para as pessoas que trabalham dentro do seu escritório, você precisa tomar decisões, você precisa ter a visão, o conhecimento e vestir a armadura de empresário. Então, repito, quem se posiciona como empresário tem sustentação no seu negócio. Quer o mercado suba ou desça. Essa é a diferença entre ser empresário e ser empreendedor. Então, por isso que a advocacia vem conquistando muitas coisas aí no Brasil, nos últimos anos, como o Simples Nacional, como revisão do Código de Ética, como a Unipessoal, trazendo esses advogados da informalidade para a formalidade, buscando a tecnologia, né? Muito a tecnologia. O advogado, a advocacia, o escritório de advocacia que ignora a tecnologia hoje está praticamente fora do mercado, porque a tecnologia tem que ser um aliado do advogado, da advogada.
Então são muitas coisas novas acontecendo, tá? É isso, gente. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês. Espero que eu possa ter ajudado em alguns pontos e algumas informações. Eu sei que esse tema é muito abrangente, ele é muito complexo e quem tiver interesse em ter maiores informações e ter um contato maior com finanças na advocacia, com planejamento financeiro, com gestão financeira para escritórios de advocacia, pode entrar em contato comigo através do e-mail adnilson@gestãolegalnaadvocacia.com.br, tá? Fico à disposição de vocês. Participem do congresso online Advocacia Sem Fronteiras. Um grande abraço e até a próxima.